Se eu pudesse desejar, tipo por um gênio da lâmpada, uma característica para todos vocês investidores, uma característica que ajudaria no resultado de todos vocês, seria saber lidar melhor com a volatilidade. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a volatilidade e por que saber lidar com ela é uma característica tão importante para todos os investidores e como que isso vai melhorar o teu resultado no longo prazo. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com seu dinheiro e os seus investimentos. E se você me perguntasse quais características um bom investidor tem ou alguém que quer investir bem para o longo prazo precisaria ter, eu diria algumas coisas. Muita paciência, disciplina, foco de longo prazo, conhecimento que realmente importa e principalmente controle emocional. Mas todas elas, sem exceção, se tornam inúteis se você não é capaz de lidar bem com a volatilidade. E antes de explicar o que é a volatilidade, saiba que no final do vídeo eu vou trazer alguns gráficos para mostrar para vocês na vida real como que a volatilidade é a sua amiga, é a sua aliada para bons retornos. Então fica comigo até o final que vai ser bem interessante. Dá uma olhada nesses comparativos que eu vou trazer para vocês. E falando sobre a volatilidade, o que é a volatilidade? Ela é a medida de dispersão dos retornos de um investimento. Traduzindo do francês para o português, a volatilidade é uma medida que te mostra o quão certo ou incerto serão os seus retornos em determinado investimento. Uma volatilidade baixa significa que você tem um alto grau de certeza, uma previsibilidade de quais serão os seus retornos em determinado investimento. Você saberá exatamente quanto você ganhará com aquele investimento. Um belo exemplo de um investimento de baixa volatilidade são os títulos públicos do governo americano de curto prazo. Esses títulos, eles são conhecidos no mercado como risk-free rate, ou os juros livres de risco, os retornos livres de risco. E por eles serem tão seguros e tão previsíveis, a sua volatilidade é muito baixa, não existe tanta variação no seu preço. E a gente já vai ver um exemplo num gráfico onde você vê exatamente isso. Por outro lado, um investimento com uma alta volatilidade significa que existe muita incerteza sobre os retornos futuros, que podem ser tanto muito baixos quanto muito altos. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Uma volatilidade alta não significa, como muitos pensam, apenas uma incerteza para baixo. Uma volatilidade alta pode te trazer retornos muito ruins ou muito bons. E entender essa pequena diferença é fundamental para a gente ter bons resultados de longo prazo. Num investimento de baixa volatilidade, é praticamente impossível você atingir retornos que farão grande diferença na sua vida. Aqueles retornos que mudarão o seu padrão de vida e o padrão de vida da sua família, que farão você atingir os seus maiores objetivos financeiros. E isso acontece porque num cenário muito ruim, o investimento de baixa volatilidade não vai ir mal, mas num cenário muito bom, ele também não vai ir bem. Ele vai sempre estar ali numa média muito próxima ao zero. Então você não vai conseguir multiplicar o seu patrimônio ao longo das décadas. Afinal, ele nunca vai te dar uma rentabilidade excepcional. E investimentos assim, de baixa volatilidade, são ideais para objetivos de curto prazo, para uma reserva de emergência. Caso você tenha um perfil muito conservador e precise dessa estabilidade na sua carteira. Inclusive, se você não sabe qual que é o seu perfil de investidor, eu tenho esse vídeo aqui, onde eu falo 8 variáveis para você definir o seu perfil, muito além daqueles questionários de bancos e corretoras que não servem para nada. Então, ao final desse vídeo, eu te convido a assistir esse vídeo de definição de perfil, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Já para objetivos de longo prazo, para aquela carteira de aposentadoria que vai ser usada daqui a algumas décadas, ou para atingir um objetivo financeiro que está muito longe, é fundamental que você inclua investimentos voláteis na sua carteira, investimentos que tenham retornos inesperados, tanto para baixo quanto para cima. E aqui entra um ponto muito importante. De nada adianta você ter investimentos péssimos na carteira e muito voláteis, porque aí eles vão carregar a tua carteira para baixo. Então é importante combinar a qualidade dos investimentos com posições voláteis, com posições mais arriscadas, que te trarão um melhor resultado. E agora eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos reais para vocês verem exatamente o que é essa volatilidade e esses retornos de longo prazo que eu tanto falo que vão ajudar vocês. Para começar, eu quero trazer aqui para vocês um gráfico do SHV. O SHV é um ETF que investe em títulos públicos americanos de curto prazo. Lembra o nosso exemplo de investimentos de baixa volatilidade? É exatamente isso que esse ETF faz. Títulos públicos americanos de curto prazo. Editor, coloca aqui na tela e vocês vão ver
que a linha dele é essa linha azul, que inicialmente parece muito volátil. Você vê que tem uma grande queda ali no começo, depois uma grande alta no final do gráfico, mas já já vocês vão ver que isso não é nem um pouco volátil. E essa percepção vai começar agora, quando a gente adicionar o gráfico do IEF. O IEF é outro ETF que investe em títulos públicos americanos, mas ao invés de investir em títulos de curtíssimo prazo, como o SHV faz, ele investe em títulos de médio prazo, entre 7 e 10 anos. E toda vez que você investe em renda fixa, quanto maior é o prazo desse contrato, mais risco existe nesse investimento. E quanto mais risco, maior é a volatilidade e maiores são os retornos esperados caso tudo dê certo. E aí vocês podem ver no gráfico aqui, o IEF seria a linha laranja. E vocês veem como a volatilidade do SHV, que antes parecia muito grande, agora parece insignificante. Parece praticamente uma linha reta comparado ao IEF. E agora, se você está achando o IEF volátil, vamos adicionar o ETF SPY, o SPY, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Editor, coloca aí e vocês podem ver aqui na linha azul clara dessa vez, como adicionando investimentos em renda variável, adicionando investimentos em ações na nossa carteira, a volatilidade dela aumenta e muito. Vocês podem ver que primeiro a linha azul escura do SHV agora é realmente reta, não tem nenhuma volatilidade comparado com os outros investimentos. O IEF, ele ficou um pouco menos volátil. Quando a gente olha um gráfico e fala de volatilidade, é toda vez que a gente vê aquele sobe e desce violento. Então, quanto menos sobe e desce, quanto mais reto for o gráfico, menos volátil é aquele investimento. E aí vocês podem ver que comparado com ações, com renda variável, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mesmo o IEF, que parecia muito mais volátil que o SHV, agora tem uma linha muito mais reta e muito mais estável. E fica aqui comigo porque já vai ter o ensinamento mais importante desse vídeo. Mas antes dele, eu quero adicionar ainda outro ETF muito mais volátil que o SPY, que o IEF, que o SHV, que é o QQQ. O QQQ investe nas 100 maiores empresas da Bolsa Nasdaq, majoritariamente empresas de tecnologia, empresas de inovação, que naturalmente são mais voláteis. Diretor, coloca aqui na tela o gráfico com o QQQ, uma linha amarela, que faz com que a volatilidade dos outros 3 ETFs pareça insignificante. Principalmente os dois de renda fixa, que agora sim são praticamente duas linhas retas no gráfico. E agora eu quero que vocês separem, com a ajuda do editor, para dar um zoom, ali na parte direita do gráfico, a rentabilidade nos últimos 15 anos de cada um desses ETFs. O SHV teve uma volatilidade inexistente, uma previsibilidade altíssima de retorno, uma segurança, entre aspas, no curto prazo, ideal para reservas de emergência, para objetivos de curto prazo, para investidores mais conservadores, mas ele entregou uma performance de incríveis 0,96% durante esses 15 anos, ou seja, praticamente nada. Já o IEF, um ETF um pouco mais volátil, mas ainda assim de renda fixa, entregou uma rentabilidade de 35,48%. Se a gente for olhar o SPY, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele teve uma rentabilidade de 211,23% durante esses 15 anos, e o QQQ entregou incríveis 708,18% nesses anos. Isso contando ainda com uma grande queda que esses ETFs, tanto o SPY quanto o QQQ, tiveram nas últimas semanas. O próprio QQQ chegou a passar de 800% de rentabilidade. Agora calma lá, antes de você colocar todo o seu dinheiro no QQQ, nas 100 maiores empresas da Nasdaq, e achar que você vai ter performances extraordinárias para sempre, essa performance da última década, dos últimos 12, 13 anos, foi incrível para o QQQ, porque as ações de tecnologia e as ações de grande porte americana tiveram uma rentabilidade sensacional em relação a todo o resto do mercado mundial. E pode ser que isso não se repita daqui para frente. Não é garantia nenhuma que a rentabilidade passada se repetirá no futuro. E é justamente por isso que eu defendo tanto uma diversificação global, que você não concentre seus investimentos somente em um setor, em um país, em uma região. Invista em todos os setores, porque assim como os últimos 10 anos foram excepcionais para os Estados Unidos, para as empresas grandes dos Estados Unidos, pode ser que os próximos 10 anos sejam péssimos para essas empresas e ótimos para empresas em mercados desenvolvidos, como a Europa e o Japão, ou então para empresas em mercados emergentes, como na China, Índia, Indonésia, Brasil, África do Sul, México, Rússia. Então tenha investimentos diversificados globalmente, porque aí você garante que você vai participar daquela melhor região nas próximas décadas. Outra observação importantíssima é justamente a volatilidade desses ativos. Editor, dá um zoom entre os anos 2008 e 2012 do gráfico e vocês vão poder ver aqui, durante a crise financeira global, que afetou principalmente as grandes empresas americanas, como tanto o SPY, das 500 maiores empresas, quanto o QQQ, das 100 maiores empresas da Nasdaq, sofreram muito
durante esses anos. A gente pode ver aqui quedas que passaram de 50% ali no comecinho de 2009. Então é importantíssimo, antes de você entrar nesses investimentos, você entender que você está exposto sim a quedas de 50% ou mais numa questão de alguns anos. E nem todo mundo é capaz de aguentar esse tranco, nem todo mundo tem um perfil agressivo, um estômago para esse tipo de volatilidade. Vocês podem ver também que na mesma época, ali entre 2008 e 2012, nem o SHV nem o IEF chegaram a ficar negativos. Eles ficaram estáveis ou até mesmo se valorizaram durante a crise. Então aqui fica uma ótima lição como uma proteção de carteira. Se você não aguenta essa volatilidade e você adiciona esses ativos de renda fixa, durante grandes crises, eles segurarão a sua carteira, eles diminuirão a queda. Ele serve como um colchão para que na hora da queda não seja tão doloroso para você, para que você não cometa erros mentais pelo medo de ver o seu dinheiro se desvalorizando tanto. Eles são ótimos para pessoas mais conservadoras ou então para pessoas que não entendem tanto do mercado financeiro, que não estão preparadas para esse nível de volatilidade, para que vocês tenham consistência, disciplina e mantenham uma boa estratégia de investimentos no longo prazo. E uma coisa que eu quero que vocês entendam agora, que é um ensinamento importantíssimo que vai ajudar vocês a terem melhores resultados, é que o investidor não precisa tentar evitar a volatilidade. Ele precisa sim saber lidar bem com ela. Ele precisa saber aguentar a volatilidade e os trancos na carteira de investimentos. Peter Lynch, um dos melhores gestores da história, sempre falava que mais dinheiro foi perdido na tentativa de evitar as crises do que propriamente durante as crises. Então não seja aquela pessoa que tenta evitar as quedas do mercado, tenta sair do mercado no seu topo, porque ninguém sabe exatamente onde é o topo. E quando acontecem as crises, ninguém sabe exatamente quando que é o fundo das crises, quando voltar para o mercado. Então essa tentativa só vai te causar estresse e muito provavelmente, na vasta maioria das vezes, vai piorar os seus resultados. Então aprenda a lidar, a enfrentar a volatilidade e não tente evitá-la na sua carteira. E aqui vão algumas sugestões para você lidar com ela cada vez melhor. E a primeira delas é: olhe menos a sua carteira de investimentos. Muitos de vocês aqui me assistindo têm o costume de olhar todos os dias os seus investimentos. Alguns são até um pouco mais exagerados e olham diversas vezes por dia. Eu mesmo já cometi esse erro no começo dos meus investimentos. Eu olhava a minha carteira a cada hora, eu ficava atualizando a carteira para ver se estava subindo, se estava caindo. E eu vou contar uma novidade para vocês, que talvez não seja tão novidade assim. Olhar a carteira com tanta frequência não vai ajudar os seus investimentos a performarem melhor. Não vai fazer com que eles caiam menos, não vai adiantar para nada. A única coisa que isso faz é que você veja a volatilidade com muito mais proximidade e que talvez você tome decisões equivocadas por causa disso. Então olhe sua carteira com menos frequência. Idealmente, talvez somente quando você fizer os aportes do mês, somente quando você for fazer novas compras para ver qual posição está para trás e qual posição você tem que comprar naquela hora. Mas olhar diariamente, com certeza, vai te prejudicar. A segunda sugestão que eu te dou para lidar melhor com a volatilidade é conhecer bem os seus ativos. Quando a gente coloca dinheiro em algo que a gente não faz ideia o que é, não sabe dos riscos, das oportunidades, em qual situação aquele ativo vai performar bem ou mal, a gente fica totalmente perdido em momentos de volatilidade negativa. Então conheça bem onde você está colocando dinheiro, que isso vai te ajudar a lidar bem com os momentos mais difíceis. A terceira sugestão, muito em linha com a segunda que eu acabei de dar, é confie nos seus investimentos. A partir do momento que você conhece eles, você sabe exatamente como eles devem se comportar. Você sabe que ao investir em ações, você está sujeito a quedas de 50%, 60% num período de alguns anos, durante as grandes crises. Você sabe que quando você tem uma renda fixa, ela vai se comportar de uma maneira muito linear, muito pouco volátil. E a confiança que você está escolhendo bons investimentos é fundamental para você manter a sua disciplina, para você manter aquele plano de longo prazo que é tão importante para conseguir aqueles retornos extraordinários que a gente viu aqui. A quarta sugestão, e talvez uma das mais importantes, é: tenha uma visão de longo prazo. A gente viu no gráfico ali que em períodos curtos de alguns anos a gente pode sim ter retornos muito ruins em ativos voláteis, retornos de dezenas de % negativo. E a gente não gosta desse tipo de retorno, mas se a gente tem paciência para esperar que os retornos se recuperem, se a gente faz aportes constantes durante as crises, não só nossa carteira se recupera muito mais rápido, mas a gente é capaz de atingir resultados muito melhores. Então tenha uma visão de décadas. Se você está passando por uma crise, se a tua carteira está negativa hoje, seja 10, 20, 30%, continue aportando nessa estratégia que você confia, que você conhece, sabendo que daqui 10, 15, 20, 30 anos, quando você vai realmente usar esses investimentos para pagar o seu custo de vida, ele vai estar muito mais alto. E por fim, a minha quinta sugestão é: entenda que a volatilidade é sua aliada.
é a sua amiga. Não tenha medo da volatilidade. A partir do momento que a gente entende que para atingir resultados excepcionais a gente precisa ter volatilidade na carteira, a partir do momento que a gente entende que nessa jornada para os seus objetivos financeiros a volatilidade é um pedágio que faz parte da caminhada e que você não deve tentar evitar, fica muito mais fácil de lidar com ela dentro da sua carteira. E fora isso, existem algumas analogias que eu dou para os meus alunos do Autonomia Financeira que ajuda eles a lidarem com a volatilidade muito melhor. São analogias muito interessantes que eu aprendi ao longo dos últimos anos investindo e que faz com que você tenha muito mais tranquilidade nos momentos mais importantes, que são os momentos de crise. E se você tem mais interesse nesse meu curso Autonomia Financeira, saiba que a gente vai abrir as vagas dele na primeira quinzena de março, daqui a algumas semanas. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com todas as informações do Autonomia, caso você tenha interesse. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o curso ou sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.